para ser homenageado durante o evento. Neste ano, a Redarte RJ tem a honra de homenagear o artista Deneir Martins, que produziu arte em consonância com a Agenda 2030, que é tema desse seminário. Para presidir essa homenagem ao artista, convidamos a doutora Ana Paola Batista, historiadora de arte e curadora dos museus Castro Maia. Doutora Ana. Bem baixinho. Bom, eu vou começar dizendo que eu não sei se eu tenho um sonho, mas eu tenho um orgulho. Eu tenho orgulho porque ninguém nunca tinha me dito nada sobre a obra de Deneir. Eu não conhecia, não sabia nada, e, de repente, eu entrei no Sesc de Campos e vi uma exposição. E eu tenho orgulho de ter imediatamente reconhecido que aquilo era bom pra caramba, entendeu? Então, claro, eu fui procurar saber quem era aquele artista, eu fui procurar uma oportunidade de trabalhar com ele e realmente conseguimos estabelecer aí uma parceria muito legal. Então, assim, é com imenso prazer que eu tenho a honra de fazer a apresentação do Deneir. E, quanto a isso, eu agradeço muito o convite da Redarte e especialmente da minha amada companheira de trabalho, nossa presidente, Denise Batista. Tá? Bom, a primeira coisa para falar sobre Deneir é que ele é um artista-professor e um professor-artista. A prática nas escolas da rede pública do Estado do Rio se liga à criação das oficinas de materiais, né, alternativos, produção de brinquedos artesanais com sucata. E essa atividade didática ela alimenta esteticamente o trabalho dele e vice-versa, né? Então há uma grande interação, né, entre a arte dele e a sua prática de professor, né? E aí, como vocês podem ver, né, na mesa, na exposição, pois é, tanto brinquedo, né, tanta bandeirinha, tanta cor. Como é alegre, popular a arte de Deneir. Só que não, né? Deneir é um enganador. Né? Eu falei que eu ia falar mal de você. Deneir é um grande enganador, né? Porque a obra dele usa, né, dessa falsa simplicidade para, na verdade, atacar um desafio super complexo, né, que vem sendo enfrentado pela arte brasileira há muito tempo, né, que é a contribuição para a formulação de um projeto de identificação e definição de uma identidade nacional. Né? As suas armas, né, as armas dele são tampinhas de garrafa, latinhas, partes de velhos brinquedos, aros de bicicleta, ventiladores, alfinetes, pneus, bolas de gude, pedaços de madeira, CDs, que são reciclados e que formam balões de São João, bonecos, personagens, engenhocas que se movem, robôs, bandeiras do Brasil. Quer dizer, o Deneir ele é um alquimista, ele transmuta materiais de descarte cotidiano em objetos criativos. Para isso, ele se utiliza de dois princípios distintos. Né? Ou ele reúne objetos díspares, né, para compor um novo todo, um artifício que remete, né, aos processos de colagem, de assemblagem, ou ele, ao contrário, ele pulveriza o material e transforma esse material em matéria-prima com a qual ele compõe desenho e cor na superfície, criando uma espécie que eu chamei de pintura em alumínio, que a gente encontra, por exemplo, nas bandeiras. Né? E essa expressão de brasilidade, que a obra do Deneir está impregnada, se relaciona diretamente com o grande caldeirão da arte moderna. A gente pode reconhecer, né, um grande panorama de movimentos artísticos na obra dele, mas que, não se engane, tem uma perspectiva absolutamente individual. Mas veja, por exemplo, o caso do dadaísmo, né, o movimento do início do século XX. Né? O dadaísmo desacralizou a ordem estética estabelecida, alterou as definições do que era arte, os sistemas de validação, rompeu com a noção de obra de arte com trabalhos como as assemblagens e as ready-mades, né, do Champ. E que acontece? Elevam o objeto comum à categoria de arte, bastando para isso que um artista ou uma instituição o valide. Né?
Posteriormente, o neodadaísmo continuou a problematizar essas noções de autoria, de originalidade, de autenticidade, herdando as questões ligadas à recontextualização de objetos do cotidiano. E os neodadaístas, nas décadas de 50 e 60, se mesclaram também com uma pop art britânica, calcada na questão dos elementos da sociedade de consumo. Ora, Deneir partilha com essa tradição, né? O rompimento das fronteiras entre trabalho artístico e vida cotidiana, o gosto pelo uso dos objetos banais, anti-artísticos. Porém, ele contraria totalmente essa tendência, porque em todo o processo dele em transformar esse objeto comum em arte é marcado por uma profunda reverência à questão da artesania, do bem-fazer, né? Que não era de nenhum modo uma preocupação dos dadaístas ou neodadaístas. Bom, eu também acho que ele reinventa o pontilhismo, né, o impressionista, pintando com alumínio, né? As obras nas quais a cor quanto o desenho são formados por lata cortada. E você tem aquele efeito do pontilhismo de que de perto é uma coisa, de longe é outra. A cor é formada por pontos de cores distintas. Então, ele bebe nessa fonte de uma forma totalmente original. Deneir está vinculado ainda às correntes da arte ligadas ao movimento, ao criar obras que se movem e giram com propulsão manual ou elétrica. Ele, no entanto, se distancia muito de um dos principais expoentes dessa arte, que é o nosso Abraham Palatinic, né? Que é o criador dos objetos cinéticos. Porque, ao contrário do Palatinic, o Deneir propõe ao espectador uma interatividade que o leva a refletir sobre os caminhos da sustentabilidade na Terra, como é o caso, por exemplo, dos triciclos, né? O triciclo Giramundo. E é fascinante, né? Incrível o paradoxo de que Deneir coloca a gente numa bicicleta que não se move e faz a gente pensar sobre o nosso movimento e a nossa responsabilidade sobre a questão da energia na Terra, né? Sem sair do lugar. Na arte brasileira, eu vejo ele muito mais próximo, né? Do Volpe, né? É com quem eu acho que ele mais partilha, né? E os balões formados, né, com os pedaços de latinha, ele consegue, né, citar diretamente o Volpe e também remeter diretamente à tradição das festas juninas. Porém, né, o Volpe ele tinha um certo... talvez vindo da condição de artista operário que ele teve na adolescência, na juventude, ele tinha um certo orgulho. Então, ele se recusava a ser o pintor das bandeirinhas, porque ele não queria associar nada à temática, ele queria ter a ideia de que ele estava fazendo uma arte pura. E Deneir não tem isso, né? Ele toma para si as bandeirinhas, né? Tem uma obra dele, um autorretrato, inclusive, que as bandeirinhas estão aplicadas no peito, né? Como se fosse um ícone dele mesmo, né? Um crachá dele, né? Talvez possamos ainda relacionar as criações de Deneir aos preceitos pregados pela chamada arte povera, dos final dos anos 60, em que eu encontrei um trecho da teorização da arte povera que fala assim: todas as formas, materiais, ideias e meios são passíveis de serem utilizados. Sobrepõem-se, assim, produtos da natureza e da cultura, intactos ou reciclados, que articulam passado e presente. A experimentação favorece a intervenção na realidade, em detrimento de se constituir em reflexo dela. Eu acho que isso casa muito, né, com o trabalho de Deneir. E, assim, esse mundo, né, que criado por Deneir inventa, né, um olhar sobre o passado, sobre o presente, e que, assim como a nossa arte moderna, ela vem de um impulso de tentar juntar tradição e modernidade, né? E dele surge uma fórmula de Brasil lúdica, sim, claro, colorida, sim, marcada por tradições populares, mas não só isso, né? É nesse contexto que flutuam as bandeirinhas, que tremulam as bandeiras brasileiras. Vemos também surgir obras que não se localizam fora do tempo e que não são um signo puro, mas clamam lugar no presente e tornam-se um comentário crítico delas mesmas. Eu estou falando, basicamente, de algumas bandeiras
mais recentes, né, feitas com chapas de alumínio, em que eu vejo essa bandeira brasileira se ressignificando, né? Ela surge numa frieza de um metal industrial contemporâneo e tem, às vezes, formato de câmera fotográfica, como se estivesse batendo instantâneos, né, retratos instantâneos do Brasil. Ou também na bandeira que cineticamente, né, anima, né, um chamado à resistência, né, no Lute contra Golpe, que é um dos trabalhos mais emblemáticos para mim, né? Então, quer dizer, a arte do Daneir, como eu já tive uma vez uma oportunidade de escrever um texto sobre ele, que eu chamei da bandeirinha bandeira. Eu acho que a obra dele tem essa gama, né? Ele olha para o Brasil com essa falsa simplicidade do lúdico, do universo infanto-juvenil popular. E o mundo criado por esse artista recicla passado e presente. Objetos em desuso encontram reuso nas mãos do artista. Materiais recicláveis, alternativos, descartados, reutilizáveis, não convencionais, sucata, lixo regenerado, legitimado como matéria-prima pela liberdade alcançada pela arte pós-pop, e que evoca, ao mesmo tempo, discussões sobre a sustentabilidade ambiental, multiculturalismo, constância das tradições da cultura popular no âmbito da arte contemporânea brasileira. Resíduos da fabricação industrial são laboriosamente trabalhados à mão. Objetos antes massificados e produzidos em série passam agora a compor peças únicas, assinadas. Contudo, ainda que libertas da condição anterior de seus materiais pela própria ação do descarte, as obras não deixam de ecoar a lembrança do que foram suas partes, assumindo assim ainda o papel de fragmentos da memória do passado. Cada uma dessas é como se, às vezes, gritasse para a gente: olha, eu fui isso, e agora eu sou obra de arte, né? Isso é muito bonito. Logicamente, ao criar com sucata, as obras proclamam a oposição do homem em relação à natureza, onde não existe concepção de resíduo. Ao mesmo tempo, o artista retoma com seu trabalho a ideia primordial de um ciclo natural contínuo, onde tudo é insumo. Então, é isso, gente. Agora vamos ficar com a palavra dele mesmo, que é mais importante do que a minha, em certo sentido. Obrigada. Fico muito feliz de estar aqui participando, né? Muito feliz por estar participando do seminário. Gostaria muito de agradecer a Denise, né, que convidou diretamente, e a Ana Paola também, que falou tão... Eu não sabia que fazia tanta coisa. Sabia mesmo, né? Para mim, eu descobri hoje. Então, o que falar agora do meu trabalho, depois que ela já falou tudo? Estou perdido aqui, ó, me descontrolei todo, né? Aquela uma tremenda teórica, né? Uma artista também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar assim, mais com uma imagem do que com a palavra, porque a Denise já falou tudinho. Vou falar um pouquinho assim, do meu trabalho, que talvez ela não tenha falado, com relação à educação. Ela falou já, tá? Mas um pouquinho assim, do meu trabalho, depois vou mostrar um pouquinho esses brinquedos que eu trouxe aqui, e depois eu mostro imagem. Tá? Eu nasci em Campos, né, estado do Rio de Janeiro, tenho 64 anos, 15 de cabeça, tá, gente? Corpo, 64, 15 de cabeça. Bom, eu falei 15 na cabeça porque é o seguinte, eu trabalho em escola pública, e a escola pública, os jovens, né, eles alimentam a gente, né? Então, eu aprendo muito com eles, né? Em escola pública, é um brisolão que eu trabalho atualmente, e claro que eu já tive várias oportunidades de sair da educação para outros tipos de trabalho, ou então até, quem sabe, viver do meu trabalho também, mas eu nunca abria mão disso. A gente ganha mal, como vocês sabem, professor, mas eu gosto do trabalho, né? E eu trabalhei durante muito tempo com reciclagem, com alunos, agora nós estamos mais com adolescente, né? E eu estou fazendo atualmente um projeto que não tem muito a ver não tem a ver com a reciclagem, mas é um projeto chamado João de Barro, né, que eu passo um ensinamento para esses jovens para tentar uma geração de renda, né? E a gente tem todo o material na minha sala. A gente tem um forno, tem um torno,
um forno elétrico, um torno elétrico, fornos de gesso, todo esse material desse projeto chamado João de Barro, atualmente, né? E, bom, eu aprendi, eu não tenho um aprendizado acadêmico, né? Eu conheci um professor chamado Neide Lima, que morava aqui em Vila Isabel, que foi morar no meu bairro. Foi ali que eu tive o primeiro contato com ele nas artes. Ele era um pintor assim, não era acadêmico, né? Mas ele me ensinou um pouquinho do academicismo, né? Na pintura. É o único conhecimento, é a única aprendizagem meu que eu tive até hoje na arte. Eu não fiz curso superior, é por isso que eu falo que eu sou artista vira-lata. Como costumo dizer também que eu não trabalho com tinta importada, eu não fiz curso superior, então o vira-lata. Porque, bom, aí eu aprendi essa pintura, fiz durante muito tempo pintura a óleo e participei de várias gincanas aqui no Rio. Eu digo Rio porque eu moro em Magé, que fica a cerca de 70 quilômetros daqui, no pé da Serra de Petrópolis, né? E eu participei muito de gincana. Eu tirei até do primeiro ao último lugar aqui. A prefeitura fazia gincanas. Então, você tinha ali você tinha 3 horas para pintar um quadro. E concorria com os colegas, né? Então, eu fiz muita pintura, né? Mas, seguinte, em 1992, em 1992, tem um evento maravilhoso aqui no Brasil, que todo mundo sabe, a Rio 92, ou Eco 92. Eu participei com reciclagem de chapéus. Criamos uma engenhoca que a gente fabricava chapéu a partir de uma pasta, né, que a gente fez, né? Então, eu participei da Rio 92 expondo esses chapéus, né? Só que é o seguinte, quando eu participei, eu pirei, né? Falei assim, epa, peraí, daqui para frente só vou fazer trabalho com reciclagem, né? Nos meus trabalhos de artes plásticas. E em 96, eu entrei para o Estado, para trabalhar como animador cultural. A profissão de animador cultural, acho que alguém deve conhecer, foi criada por Darcy Ribeiro, que a ideia era a seguinte, pegar o artista daquela comunidade, levar para a escola, e a escola virar uma espécie de centro cultural. Porque o ICIEPS, que é Centro Integrado de Escola Pública, ele foi criado um pouco para isso, com o Escola Niemeyer, né, que eu tive o prazer de trabalhar com a galeria da filha dele, a Galeria Ana Maria Niemeyer, durante 5 anos. E a ideia é que a escola abrisse os portões da escola para que a comunidade entrasse. Então, como fazer isso? Um artista da comunidade, que podia ser artista plástico, podia ser músico, artesão, palhaço de circo, né? Então, a ideia era fazer. Porque o artista ele tem um contato praticamente com todo mundo, ele se dá com todo mundo, com o bandido, com a prostituta, com o padre, com todos, né? Acho que a gente tem essa facilidade de comunicação. Então, a escola era trazer a comunidade para dentro dessa escola, né? Hoje o projeto já está não está legal, como foi criado na época, o projeto de horário integral nessas escolas públicas, os brisolões, mas a gente continua trabalhando lá. Entendeu? Eu tenho essa oficina que eu falei para vocês. É isso. E isso eu falei em 92, né? 96 que eu entrei, é isso. E, bom, aí eu fui expondo meus trabalhos e tal. Quando foi no ano 2000, eu comecei a mostrar mais o meu trabalho e produzir mais ainda essas questões das latinhas, né, com material de lata, que eu chamo de arte vira-lata, né? Porque eu queria fazer um trabalho que fosse uma coisa bem popular, né? Como ela já falou, a Ana Paula já falou, é uma coisa bem popular. Eu gosto muito das festas, né, populares, né? A cultura popular. E aí eu pensei assim, bom, eu vou fazer um balão, né? E fazer balão sem bandeirinha, eu acho que não tinha sentido fazer um balão. Por isso que eu fiz. Todos os balões que eu faço, todos eles são feitos com bandeirinha. E eles têm um certo movimento quando você assopra. Eu vou mostrar um videozinho daqui a pouco que mostra ele em movimento. Eu fiz mais de 50 balões disso aí, que eu não tenho mais comigo, só tenho esses 2 que estão sendo expostos aqui. Estão por aí com colecionadores, Minas, né? A maioria estão em Minas. O povo lá gosta do meu trabalho. Esse trabalho aqui, por exemplo, está em Minas. Esse ainda acho que está na galeria ainda, né? E é isso, você pode ver que é super colorido. Eu fiz com latinha de spray, de desodorante. Eu comecei trabalhando com latinha de refrigerante. Mas ela, depois eu vi que com o tempo, ela podia perder a cor.
E o desodorante, ele é mais, tem a cor mais forte, né? E vai durar muito mais o alumínio. Eu trabalho com alumínio, comecei com lata, mas trabalho com alumínio para tentar não enferrujar o trabalho, né? Então ele vai durar durante muitos anos, né? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar alguns brinquedinhos que eu faço e para vocês, e depois eu começo a mostrar a imagem. Tá bom, tá bem, tá. Bom, como é que eu faço aqui com o microfone? Ah, tá, dá para levar. Deixa eu mostrar esse brinquedinho com movimento. O brinquedo aqui, por exemplo, ó. Esse aqui eu utilizei, né? Isso aqui eu fiz para a Copa, sem ser essa que passou agora outra, que estava todo mundo animado, né? Agora essa ninguém quis, né? Ninguém quis mais essa. Aí eu não fiz nada, tá? Mas isso aqui eu fiz lá. Aí eu usei o material assim, eu peguei um arame, né, grosso, né? Para a gente fazer isso aqui certinho, tem que botar na furadeira, segurar aqui no prego e dar uma pistolada que faz isso aqui ficar certinho assim, ó. Né? Parece até que foi na máquina, né? Na industrial. Aí eu peguei alumínio, um sucata de alumínio, botei rebite, e aqui eu tinha esse globo, né? Copa do Mundo, Copa Mundial, e o jogo de futebol, né? E aqui tem uma pequena latinha, tipo uma estrelinha, que que é o segredo do brinquedo, que você faz ela movimentar. Né? Agora, eu tenho também brinquedos que eu ensino para criança. Acho que não, né? Acho que não. Mas é bom, Denise, porque faz a gravação. Tá bom. Bom, é o seguinte, eu esqueci. Como eu estava falando, meu trabalho é dividido entre artes plásticas e brinquedos, né? Eu acho que não tem muita diferença. Para mim, tudo é a mesma coisa, entendeu? Porque eu aprendo com o brinquedo e foi através dos brinquedos que eu comecei a fazer as engenhocas, né? Que são essas daqui também. Então, eu trabalho com brinquedos pedagógicos, embora eu acho que todos os brinquedos são pedagógicos, né? Mas assim, eu classifico mais ou menos. Brinquedos populares, isso aqui é um brinquedo popular, e brinquedos sonoros, né? E tem uma oficina minha que eu chamo de materiais alternativos, porque quando eu entrei em escola pública, não tinha nada, não tinha material nenhum. Né? Eu fui obrigado a aprender a fazer meus materiais. Então, eu aprendi a fazer, por minha conta, e passar para os alunos, a gente fazia o papel dele reciclado, giz de cera, tinta de barro, pincel, feito com rabo de cavalo, de cabelo, e mais o que, gente? Giz de cera e lápis de cor, né? Então, o aluno não precisava comprar assim, o material. Então, essa é uma das minhas oficinas que eu fazia também na escola, né? Então, esse brinquedo aqui, por exemplo, é um brinquedo popular, né? Que é um caninho, né? Utilizado em construção. Aqui tem uma borrachinha, né? PVC, e uma varetinha de palito de churrasco, que a gente faz assim, ele é meio barulhento, tá, gente? Ó. Barulhento. Esse aqui é a mesma coisa. Tem uma criança que deu o nome de flauta pássaro. Eu adorei. Tem tudo a ver, né? Vou parar o barulho. Esse aqui também é um brinquedo popular chamado Roy Roy. Isso aqui não é invenção minha, claro. E também a flautinha não é invenção minha. Né? Mas eu recupero isso também, o brinquedo popular que está se perdendo, né? Por exemplo, esse Roy Roy, antigamente eles faziam com cerâmica, né? Só que eu faço com papelão de material reciclado. Esse papelão de enrolar tecidos, né? E o que eu uso aqui? Um canudo de papelão cortado, com uma tampinha aqui de papelão, né? E aqui um sisal, e aqui tem um breu derretido. A proposta é fazer barulho. Aí ele faz mais barulho.
Parece mosquito. Parece mosquito. Tesouro. Parece tesouro. Então, desses brinquedos populares, olha, todos os brinquedos que eu faço devem dar mais ou menos mais de 100 brinquedos, né? E eu vou mostrar esses pequenos trabalhos aqui agora também. Você pode seguir um pouquinho. Eu fiz uma oficina uma vez na Casa Daros, que infelizmente não está aqui mais no Brasil, né? Que pena, né? Eu fiz 2 trabalhos lá. Eu fiz oficinas de brinquedo e fiz também 3 vezes lá. Oficina de brinquedo, fiz também engenhocas lá para um artista que estava expondo de fora. E eu participei também de oficina. Eu fui convidado aqui no brasileiro, brasileiro, e tinha mais um americano, um argentino, 4 artistas. E eu fiz uma oficina desses materiais aqui lá. Só que eu faço isso aqui há 20 anos, não sabia que eles chamavam de vibrabots, porque ele vibra, né? Que, na verdade, não tem segredo esse brinquedo. Ele faz um movimento porque você tem os motorzinhos e aqui você tem um pequeno peso, né? Desse lado. É aquilo que acontece com o nosso celular quando ele vibra. Vibra por quê? Porque na hélice dele tem um peso de um lado e o outro não. Então, ele faz ele... Prrr. A ideia minha é essa. Essa aranha aqui, eu tenho uma grandona ali que eu fiz com forma de bolo, depois eu vou mostrar. E essa daqui era para decorar, parece que é decorar caixa de som. Aí quando eu bati o olho em casas de carro que vende, quando eu bati o olho, eu falei, opa, isso aqui é uma aranha. Parecida até com o que eu fiz com forma de bolo. Aí eu fui colocar canetinhas, um motorzinho aqui, pilha, e ele pinta, ela pinta. Eu não vou pintar aqui porque vai sujar a mesa, né, gente? Pode ser pilha. Tá bom. A gente já viu Bom, a... de qualquer maneira, depois eu vejo. Eu já vi Vou a mostrar história. esse aqui também, que é vibrabots, né? Oi? Essa foi daqui. Não, pode deixar. Não. Ó, esse também, esse trabalho, esse robozinho, que eu chamo de robozinho, ele pintou com aquele quadro que está na entrada ali ao lado, assim, quando você vai saindo do elevador, tem um trabalho que ele que pintou. Eu chamei aquele trabalho de Pollock Machine. Porque é o seguinte, Pollock, todo mundo sabe, é um artista americano, né, que pintava gotejando tinta. Machine por quê, né? Porque ele é uma máquina, né, de fazer Pollock. Aí eu fiquei com preguiça, falei assim, vou fazer um robozinho que eu faço um monte de Pollock e está resolvido. Depois eu vou mostrar a imagem dele. Isso aqui, olha, é um caneco, né, gente? Caneco. Isso aqui eu não sei o que é isso, eu achei. Isso aqui é uma hélice de brinquedo. Não, eu acho de motorzinho de alguma coisa. Eu vou catando tudo, né? E aqui é de... sim, é uma alça de... Uma estava aqui, eu comprei dois, que tinham que ser iguais, e cortei e coloquei aqui. E aqui é de antena de televisão. E essas canetas são canetas de tinta acrílica, né? Esqueci o nome agora, essa caneta até importada. E aqui dentro tem um motorzinho com pilha, né? Esse aqui que parece também um drone, né? Também é de pintar, é de riscar, tá? Você liga aqui em cima, aqui embaixo. Você pode notar que ela também é um copo, né? Que eu inverti e utilizei aqui que eu uso em banheiro também de prender aquela borrachinha, né? Do chuveiro. E as canetinhas vão riscando, né? E aqui também eu tinha uns adesivos e colei e ficou isso aí. Quem quiser depois pode brincar. Tá? Bom, aranha. Eu juntei um monte de treco aqui, né? Relógio, né? E ficou uma aranhazinha. Aproveitei essa... Peraí. Essa aí é centopeia. Eu não sei, uma mistura aqui que eu não sei bem o que é isso.
Aperta aqui. Anda. Eu fiz um pequeno vídeo com ela com a outra, e ela domina a outra. Uma menor que não tinha movimento, que não tem movimento, né? Os trabalhos que eu faço, geralmente eu uso uma coisa também meio irônica no título, né? Por exemplo, tem um trabalho que se chama Colher Voadora para Resfriar Sopa, que eu fiz uma caixa uma caixa de brinquedo genérico, que é uma caixa de remédio mesmo, desse tamanho. A galera aqui do museu lembra, né? E ali dentro tem uma colher que você pendura no teto, pena que eu não trouxe, né? Pendura uma linha de nylon no teto e a colher fica rodando direto, né? Com o motor, né? Não tem utilidade nenhuma, né, gente? A arte tem, não sei se a arte tem utilidade, né? Que bom que não tem, né? Que não tenha. Né? Eu costumo dizer também com relação a brinquedos que hoje em dia os brinquedos eles não têm ludicidade nenhuma. Né? O pai vai lá, compra o brinquedo, a criança fica olhando e não interage. Né? Muitas vezes também, por exemplo, compra vamos supor, um com um robô, aí o robô fica andando lá e a criança brinca como? Que ludicidade que ele tem? Então ele não brinca, ele só observa. Né? E quando ele vê que da cozinha ali da casa dele, ele viu que uma tampinha se transforma, né? Que uma tampa, né, vira um peão, né? Eu tenho vários em casa, então a criança desperta e gosta daquilo ali, né? Eu já dei oficinas em vários estados brasileiros, Rio de Janeiro inteiro. As principais universidades do Rio de Janeiro já fiz oficinas também, fiz em Universidade de Pernambuco, não, Ceará. E em 2005 também eu fiz no Ano do Brasil na França. Né? O Brasil foi homenageado lá na França e eu tive a felicidade de ser convidado para ficar 10 dias lá ensinando a fazer brinquedos. Né? Aí eu fiz brinquedos lá em Paris e em Nice, né? Sul da França, com arte contemporânea numa coletiva. Então, o Ano do Brasil na França foi muito legal para mim. Bom, deixa eu ver o que eu faço aqui agora. Eu acho que eu vou mostrar um pouco, 3 vídeos aqui, tá, gente? Eu vou mostrar a imagem para... Acho que fica legal para mim também, porque já pode. Vou mostrar sim. Isso. Vídeo. Essa bandeira eu fiz toda, está exposta aqui. Ela toda feita com latinhas latinha não, spray de desodorante, né? E tem algumas latinhas também de cerveja, tanto no amarelo quanto no azul, né? Então, como ela tem um vento do ventilador ali, ela dá um movimento nas bandeirinhas. E essa parte aqui cinza e branco, eu utilizei aquelas persianas, né, que se usa, que eu compro inclusive no ferro velho. Embora eu ganhe bastante material para fazer esse trabalho. Esse trabalho foi exposto agora no museu em Mato Grosso do Sul. Aí eu trouxe direto para cá. Oi? Eu gosto muito da música de Cazuza, tem muito pouco a ver com a questão política no Brasil hoje. Esses vídeos eu que faço, sabe? Não tem produção nenhuma. Vou no meu celular e faço. Né? Passar para a próxima. Pode mudar? Ou pode mudar? Não é pintado, cada alumínio já é a cor original, tá? Esse aí está em Minas, né? Também todo o material, você vê como é colorido o nosso spray, né, gente? A gente não imagina.
E essa parte aqui mais dourada